Olá, eu sou Mônica Bernardi e este é o Encontro com o Legislativo, um programa onde você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Por aqui, toda semana nós vamos conversar sobre política. Você ainda confere os destaques da reunião dos vereadores e pode participar. Neste encontro, eu, você e o vereador que te representa. E para participar é simples, basta enviar a sua pergunta, denúncia ou sugestão para o número que aparece aqui na tela. Não deixe de participar. Veja agora como foi a reunião da Câmara Municipal desta semana. Inscrita para falar na Tribuna Livre, Helenice Maria Gomes cobrou a vacinação para a população indígena e os seus direitos. O vereador Daniel Cabral abriu a palavra livre e fez um pronunciamento sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado na segunda-feira, 28 de junho. No grande expediente, a reunião contou com a participação do novo presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI. O convidado apresentou o planejamento das ações da autarquia. O vereador Robson Souza foi o autor do requerimento. Durante o uso da palavra livre, na reunião ordinária, a vereadora Jamile Gomes falou sobre a situação da Covid-19, a vacinação no município, com destaque para o grupo das lactantes. Aqui no estúdio, o nosso encontro é com a vereadora Jamile Gomes. Seja muito bem-vinda novamente, vereadora. É um prazer recebê-la aqui no nosso encontro. Eu que agradeço o convite, Mônica. É um prazer estar aqui novamente. Nós, nesses meses, acompanhando o mandato da vereadora, um mandato coletivo, né? Ali ao lado do professor Bartô. Queria iniciar falando um pouquinho da ideia do mandato coletivo. Compor com um homem, o mandato coletivo. O mandato coletivo, ele tem essa ideia de trazer mesmo as pessoas para essa vivência também da vereança, né? Os vereadores, o poder legislativo é onde a gente vê a maior participação, né? A maior presença das pessoas, porque nós somos as pessoas mais próximas, né? E do povo, e com isso a gente recebe mais demandas, a gente está mais em contato com as pessoas. Então, a ideia do mandato coletivo é envolver, né, criar mecanismos de participação para que a gente veja as pessoas envolvidas com a política no dia a dia, né, levando demandas, levando propostas e construindo um mandato que represente cada vez mais as pessoas e a vida das pessoas. Nós também estamos vendo uma vereadora extremamente atuante, cobrando a questão de igualdade. Igualdade das minorias, igualdade das mulheres, igualdade. E aí a gente entra na questão de gênero. Como é para a vereadora lidar com isso? Por que trazer tanto essa questão da igualdade ou das desigualdades tão gritantes? Essa questão das desigualdades, Mônica, é muito importante a gente falar disso o quanto mais for possível, porque pelo simples fato de que nós mulheres somos mais da metade da população e nós estamos subrepresentadas nesses espaços de poder. E esses espaços da política, né, o poder legislativo, o poder executivo, a Câmara dos Deputados, o Senado, esses são espaços muito importantes para dinâmica da nossa vida, porque ali são decididas políticas importantes que vão afetar a nossa vida diariamente. Diretamente. Então é importante que ali, nesses espaços de construção, de decisão e de construção das políticas públicas, tenha o olhar das mulheres. Então, cada vez mais a gente precisa falar dessa questão da desigualdade, precisa falar da questão da violência política de gênero, porque a gente precisa de mulheres nos espaços da política. E para que a gente tenha mais mulheres nos espaços da política, a gente precisa nomear essas questões, essas violências que as mulheres vivem, para que a gente crie estratégias para sair disso e criar mecanismos para que as mulheres participem cada vez mais desses espaços de poder. Enquanto vereadora, jovem, nesses primeiros meses, a gente está quase com meio ano de mandato. O que você nos diria da sua vivência
Tem sido como você imaginou? Você tem sentido essa questão do gênero neste momento, nestes momentos? Olha, tem sido um desafio enorme. Eu já imaginava que seria difícil, mas vivenciar o cotidiano do desafio, né? Isso gera um desgaste muito grande nas mulheres, principalmente. Então eu não imaginava de longe que ia ser tão desgastante, tão desafiador. Mas ao mesmo tempo eu me sinto muito motivada, sabe? Porque eu sei que a minha atuação, o meu olhar é importante na construção das políticas ali. Então, ao mesmo tempo que é desafiador, isso me motiva para que eu esteja ali, para que mais mulheres se referenciem e busquem esse espaço, sabe? Você acha que esta é uma questão cultural de uma sociedade machista e frente a muitas questões? Sim, é uma questão cultural, isso revela muito gritante as desigualdades de gênero na nossa sociedade, né? Não só no Brasil, mas em outros países. E falar sobre isso é colocar, né, o fato em questão e trazer mais mulheres para esse debate, né? Trazer os homens, inclusive, porque também é uma competência dos homens lutar contra as desigualdades de gênero. E talvez até ligar o alerta, né? Sim. Para que existe isso, né? Para que exista esse respeito, essa igualdade, que a linha não fique tão tênue, né, vereadora? Sim, sensibilizar as pessoas para esse olhar, né? De que existem diferenças, claro, entre a gente, mas essas diferenças entre os homens e as mulheres, elas não podem se converter em desvantagem para as mulheres. Então a gente precisa ter esse olhar atento para que os homens também estejam comprometidos na luta pela igualdade de gênero. E que não exista essa diferença em nada. Em termos salariais, em termos do discurso, em termos, né, para que as pessoas entendam que não é num quesito apenas, né? Que essa igualdade seja igualdade. Esta semana você também trouxe a questão da vacinação das lactantes. Trouxe com mais ênfase durante a reunião ordinária, mas tem sido uma fala recorrente sua. Você acha que está caminhando? Está na hora? Chegou a hora? Eu acho que está caminhando, né? Tanto que o governo do estado liberou uma recomendação aos municípios que vacinem as lactantes com crianças até 6 meses. A gente considera uma vitória parcial, né? Porque lactante é lactante independente da idade da criança. E apesar de o Ministério da Organização Mundial da Saúde recomendar a amamentação exclusiva até os 6 meses e depois até os 2 anos ou mais, é uma recomendação. A gente sabe que tem mulheres que amamentam até mais, amamentam as crianças até com mais de 2 anos. Então, que essas mulheres também sejam consideradas, né, nesse recorte das lactantes. E além disso, né, além da gente reivindicar essa questão da vacinação das lactantes, independente da idade da criança, é sensibilizar a população de que o que as mulheres mães fazem é trabalho, né? Tem um movimento nacional que chama Movimento Lactantes pela Vacina, e tem, inclusive, em vários estados também tem movimentado isso, porque tem criado estratégias de implementar nos estados, né? Hoje tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados que está tentando incluir as lactantes no grupo prioritário, porque infelizmente elas não estão. Mas para além disso, é tentar sensibilizar as pessoas de que o que as mulheres mães enfrentam, né, nessa pandemia, o tanto que elas foram afetadas, o tanto que mulheres já perderam o emprego, né, por não ter onde deixar as crianças porque as escolas estão fechadas. Entender que existem muitos mecanismos na sociedade que impedem as mulheres de amamentar prolongadamente. Hoje a média de amamentação no Brasil é 57 dias, é muito pouco. E isso diz respeito às políticas, né, que incluem a maternidade e a infância enquanto política social. Por exemplo, a licença maternidade no trabalho é pouquíssima se a gente for pensar, né, nesse incentivo à amamentação prolongada. Então, são reivindicações que vêm junto à vacinação
que não se encerra só na vacinação. E que não termina vacinando e não termina com ares de que estamos todos vacinados, porque são problemas recorrentes, né, vereadora? Sim, eu acho que esse movimento Lactantes pela Vacina, ele vem com uma força enorme das mulheres. Eu participei de uma Assembleia Nacional no mês passado, onde tinha mulheres do Brasil todo reivindicando a vacinação nos seus estados, nos seus municípios, e isso demonstra a força das mulheres nesse papel de reivindicar direitos. Né? Nós somos mais da metade da população, nós vivenciamos desvantagens gritantes, né, dentro do espaço na sociedade, e isso foi um motor para que a gente sensibilize a sociedade em relação ao trabalho das mulheres, em relação à importância do trabalho das mulheres para a manutenção da vida, para a qualidade de vida, para que a gente tenha uma sociedade mais democrática e plural. E num cenário de que a mulher precisa ser mãe, precisa trabalhar, precisa, né? Somos mulheres. Então, o cenário exige isso, que a gente seja dona de casa, que a gente ocupe os espaços todos e que a gente dê conta. Então, essa pandemia não é fácil, não é nada fácil, é muito desafiador, e isso também se a gente for pensar, essa dinâmica do trabalho das mulheres também é uma violência política de gênero quando a gente transfere esse contexto para o ambiente da política. Os homens, esses espaços masculinizados, ele tem um modo de operacionalidade ali que diz respeito à vida dos homens. Essa questão da produtividade intensa no trabalho, a questão da disponibilidade a qualquer momento para reunião, em qualquer horário, né? Isso diz respeito à vida dos homens, porque tem alguém em casa que lava a roupa, que faz a comida, que cuida das crianças. E isso impede, né? Isso gasta tempo, energia e impede que as mulheres estejam nos espaços da política. Então, isso também é uma violência política de gênero. Quando a gente pensa que as reuniões são marcadas de última hora, em horários que a gente teria que estar em casa cuidando da criança, né? Hoje eu estou aqui com a minha filha no estúdio. Então, isso vai se convertendo porque quando a gente fala assim da violência política de gênero, a gente entende muito no campo simbólico, né? E isso é muito material. E parece muito abstrato. Parece abstrato, e não exatamente. Né? Porque isso se converte na nossa vida concreta, né? Então, pensar nessas questões da violência política de gênero, né, que hoje a gente encaixa em 5 categorias, que é a violência simbólica, a violência sexual, a patrimonial, a física e a sexual. Dentro desse escopo de violência, existem várias questões sutis, sabe? Que às vezes as pessoas não percebem que é corriqueiro, mas que é um entrave para a participação das mulheres. Então, quando você subestima as mulheres, quando a gente é interrompida enquanto está falando nos espaços, quando a gente não é convidada para determinadas reuniões de articulação, por exemplo, isso tudo se converte à ausência das mulheres naqueles espaços, à ausência do nosso olhar naqueles espaços e, consequentemente, à ausência das nossas percepções de vida, da nossa contribuição para que aquelas políticas afetem diretamente a nossa vida, permitindo que a gente tenha mais tempo e energia para dedicar a outras coisas. E que fique o recado, eu acho que mais do que os homens, que as mulheres, nós estejamos atentas aos detalhes. Isso. Nós vamos para um breve, rapidinho intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique por aí. Estamos de volta e o encontro hoje é com a vereadora Jamile Gomes. Vereadora, terminamos o primeiro bloco falando em gênero, igualdade, desigualdade, falamos da vacinação das lactantes. Esta semana, na terça-feira, você
fez algumas indicações relacionadas à saúde. UBS do bairro Santa Clara. Você diz que ficou assustada com a condição da UBS. Processo seletivo dos agentes comunitários de saúde. E aí ontem o secretário de Saúde, Júlio Cota, esteve na Câmara, né, a convite do vereador Daniel, para fazer um balanço de como está a vacinação, a situação da pandemia na cidade e da saúde. Então eu queria que você fizesse um balanço seu, enquanto vereadora, da situação da saúde no município, porque o reflexo da pandemia é direto em todas as áreas e não vai deixar de ser na saúde. O que você tem para nos dizer? Olha, Mônica, quando a gente vai fazer essa avaliação da saúde no município, a gente não pode desconsiderar o contexto nacional. As pessoas às vezes discordam dessas análises, né, que a análise municipal ela é diferente, que ela é separada, mas não tem como, a gente tem um pacto federativo e isso impacta nas políticas municipais. Então, quando a gente tem um contexto nacional em que o presidente do país não fez o mínimo, não comprou vacina, não deu o suporte necessário às pessoas, não incentivou o uso de máscara, muito pelo contrário, incentivou o desuso, incentivou a aglomeração. Quando a gente pensa nesse contexto... O governo está enfrentando uma CPI relacionada a escândalos, corrupção ou não, que vai ser investigado, da compra da vacina no momento que precisava comprar. Não podemos também deixar de dizer isso. Sim. Quando a gente pensa aí nos e-mails da Pfizer que não foram respondidos, né? E agora com esse escândalo da propina na compra da Covaxin. Então, tem várias questões relacionadas ao âmbito federal que impactam nas cidades. E aí a gente vai para o contexto estadual, onde o governo do estado criou o Minas Consciente, que a gente tem visto que não tem dado resultado. Viçosa está no Minas Consciente, mas a gente bateu aí segunda-feira a marca de 100 óbitos, né? Já teve... Tristes 100 óbitos. Tristes 100 óbitos, né? Queria me solidarizar, inclusive, com as famílias que perderam seus entes queridos, né? Com o nosso Adilson, que foi nesse contexto, né, que poderia já ter sido vacinado. Isso é muito triste a gente pensar que se tivessem tido outras medidas, o cenário poderia ser diferente. Então a gente pensa nesse governo do estado com o Minas Consciente, a gente tem visto que ele não tem dado conta. Inclusive tem alguns gráficos que mostram que desde que Viçosa aderiu ao Minas Consciente, a quantidade de casos e óbitos só tem aumentado. A gente chegou aí na semana passada a uma marca de 300 casos ativos, positivos em Viçosa. Batemos recorde, né? Isso é Durante muito perigoso. Durante toda a pandemia, maior número. Isso é muito perigoso. Se a gente for olhar a multiplicação ali de que cada caso pode virar 2, 3, né? Então isso é muito perigoso. Sem contar a subnotificação, né? A gente sabe que não está tendo teste para todo mundo. Exatamente. Cerca de 10% da população em Viçosa foi vacinada com a segunda dose. Então, isso demonstra um cenário um pouco caótico. Quando eu fui visitar o UBS de Santa Clara, pedido de uma agente comunitária de saúde, eu estava com a expectativa de chegar lá e ter havido uma melhora, sobretudo porque o vice-prefeito Tilu tinha ido fazer um relatório em todas as unidades básicas da cidade. Os vereadores acompanharam, Sim. Tiveram chance de acompanhar, inclusive relataram, né, sobre essas visitas, né? Sim, eu estive com o Tilu na UBS de Santa Clara e quando eu cheguei lá e vi o cenário caótico que estava, eu fiquei muito decepcionada e indignada, né? Porque no momento em que a gente vive uma crise sanitária, o mais importante é você se dedicar à atenção primária. Então, eu cheguei lá, o médico estava de férias, não tinha outro no lugar. As agentes comunitárias de saúde estavam realizando trabalho de auxiliar administrativo e de enfermeiro, porque não tinha enfermeiro e não tinha auxiliar administrativo. A maca ginecológica está quebrada desde janeiro, quando eu visitei a UBS pela primeira vez. Então, assim, é um cenário que não contribui para a melhora, né, do contexto da Covid.
Inclusive, os técnicos de enfermagem estão atendendo casos positivos da Covid, porque disseram que vão fechar o telesaúde, e vão fechar o telesaúde e vão transferir o monitoramento dos casos positivos para as unidades de saúde. Isso tem que ter um planejamento, tem que ter uma capacitação dos profissionais, tem que ter um fluxograma, né? Porque se a UBS atende casos positivos e atende outras coisas, isso precisa ter uma organização do espaço ali para não haver risco de contaminação. E se não tem uma estrutura mínima funcionando sem os casos positivos da Covid, como é receber esses pacientes todos que podem contaminar os outros, que, enfim, olha o risco disso tudo, né? É uma cadeia que desencadeia uma série de questões. Exatamente, é uma engrenagem ali que não está funcionando muito bem, né? Sim. E aí, quando eu perguntei à enfermeira, mas e se tiver que medir a oxigenação desse paciente, né? Como é que vocês vão fazer? Tem equipamento de proteção individual? Não tem. Não tinha máscara PFF2, não tinha os aparatos, né, necessários para poder ir sem risco de contaminação. Então, se a gente pensar que o telesaúde vai fechar e as unidades básicas vão receber essa demanda sem o mínimo de estrutura, isso tende só a piorar, né? E aí eu coloquei essa questão na reunião de terça-feira, porque a gente não pode deixar a desorganização do executivo custar a vida das pessoas, né? Isso precisa ser pensado, planejado, organizado, para que isso não custe a vida das pessoas. Ontem, na reunião de ontem com o secretário, quando ele fez um balanço da situação da pandemia, como a gente disse, a situação da pandemia desencadeia ou acentua outros problemas já existentes. Por exemplo, essa questão precária de algumas UBSs ou da grande maioria. Na visão do secretário, está funcionando bem? A pandemia está funcionando bem? A parte que cabe ao Executivo, à Secretaria de Saúde, na visão dele, tá como deveria ser? Então, a parte que eu participei da reunião foi a que falou sobre a vacinação. Inclusive, o superintendente regional de saúde, o Marcos Schettini, estava presente. Ex-secretário de Saúde de Viçosa. Exatamente, ele estava presente junto com o Dr. Júlio e o Jefferson, né, que é o chefe da imunização. E, por incrível que pareça, Viçosa está atendendo aos critérios do Programa Nacional de Imunização. Inclusive, está adiantado nessa questão da vacinação, porque, de acordo com o calendário do Estado, em julho era para completar a faixa de 60 anos, de 50 anos, e sábado já vai completar o que seria para completar no mês. Então, segundo o Marcos, Viçosa está andando bem nessa questão da vacinação. Infelizmente, eu não pude participar da parte em que ele falou sobre a situação da saúde, mas como eu enviei as indicações na terça-feira, eu vou aguardar a resposta. E vai cobrar as respostas? Sim, vou continuar cobrando, porque eu acho que esse é o nosso papel, né? De continuar cobrando e se atentando a essas demandas da população. E não só cobrando, né, vereadora? Fiscalizando, né? Que é a principal função. Também dentro do assunto pandemia, que as pessoas estão esquecendo, né? Já não aguento mais falar disso. Não, nós precisamos falar, né? Sim. Isso é recorrente, é um problema que tem afetado, como eu disse, todas as áreas. Você propôs, em respeito às famílias, a questão do memorial Covid. Como é que está isso? Está funcionando? Já está, enfim, já foi implantado? Então, ainda infelizmente não está implantado. O presidente precisa lançar uma portaria, né, colocando os funcionários que vão se atentar a essa questão, porque a gente precisa pedir autorização às famílias, né? Então a gente precisa de um documento em que as famílias assinem e formalizem isso. A gente vai começar a fazer o mais breve possível, sensibilizando as pessoas, né, que esses números que a gente tem hoje no Brasil, né, de mais de 500 mil mortes por Covid, não são números, né? São pessoas, são amores, amigos de alguém, são entes queridos. São duras realidades, tristes histórias. Sim, 500 mil pessoas ficam vazio, né? Assim, se a gente pensar Viçosa, quantas Viçosas seriam, né?
E colocar essa questão do memorial é importante, Mônica, porque a memória, ela faz parte do nosso cotidiano, né, da nossa vivência, da nossa trajetória. E colocar essa questão da memória para as pessoas que se foram é colocar a contribuição que elas tiveram, né, na sociedade. Sim. Os efeitos da pandemia, infelizmente, eles vão se alastrar para depois que isso tudo passar, né, assim, depois que a gente tiver vacinado, não precisar mais usar máscara, infelizmente a gente ainda vai ter consequências da pandemia, vai ser quase que um pós-guerra, se a gente for pensar. A gente vai ter que reorganizar muita coisa foi fechada, ficou um vazio, então a gente vai ter que pensar, né, essa construção pós-pandemia de uma maneira que a gente não repita, né, esses erros do passado. Tantos erros, e de maneira que a gente possa prevenir, né, de outras formas, uma nova pandemia, porque não vai ser a última. Infelizmente. Bom, hoje nós temos uma vereadora jovem, mulher, mãe. Então nós temos uma visita hoje e eu vou convidar aqui para o encontro receber Cadê Alice. A visita? Alice, filha da vereadora Jamile. Uma das razões, ou a principal razão para a vereadora defender tanto aí a maternidade, a mulher, a mãe. Alice, dá um olá para o pessoal. Oi. E nós vamos chegando ao fim com essas presenças mais que importantes no programa. E é assim que a gente encerra. Se cuide de quem você ama. Eu espero você toda quinta às 6 da tarde. Até lá!